Sintam-se todos cumprimentados. Aqui fala Muhammad Faiz Yusuf. Hoje iremos dar continuidade falando das normas. Hoje iremos falar da norma 9, que são os inventários. Em primeiro lugar, iremos definir o que é um inventário. Inventário na contabilidade. O inventário é a listagem física e financeira de todos os ativos de uma empresa, como matérias-primas, produtos em processo e produtos acabados, que são essenciais para as operações e a apuração de resultados. Podemos também dizer que é um processo que inclui a contagem e a avaliação desses bens, sendo fundamental para a gestão financeira, a correta elaboração do balanço patrimonial e a conformidade fiscal. Dando continuidade, irei mencionar aqui alguns pontos sobre o inventário para que possa ser a melhor, para que possamos ter a melhor compreensão. Irei falar do objetivo, do âmbito, da mensuração dos inventários, custo dos inventários, fórmulas de custeio, valor realizável líquido, reconhecimento como gasto e das divulgações. Inventário. Qual é o seu objetivo? Qual é o objetivo do inventário? Ou seja, qual é o objetivo desta norma? Esta norma tem o objetivo de estabelecer o tratamento contabilístico dos inventários. Um aspecto primordial na contabilização dos inventários é o montante do custo, que deverá ser reconhecido como um ativo até que os réditos associados sejam reconhecidos. Esta norma proporciona orientação sobre a determinação do custo e subsequente reconhecimento como gasto, incluindo qualquer redução para o seu valor realizável líquido, bem como as fórmulas de custeio a serem usados na determinação do custo dos inventários. Âmbito. Esta norma aplica-se a todos os inventários que não sejam produção em curso resultante de contratos de construção, incluindo contratos de serviços diretamente relacionados. Isso iremos ver no próximo vídeo, que irei falar da norma 10, que iremos falar dos contratos de construção. Instrumentos financeiros. Ativos biológicos relacionados com a atividade agrícola e produtos agrícolas no ponto de colheita. Isso também iremos ver na norma 9, que fala da agricultura, ativos biológicos. Esta norma não se aplica à mensuração de inventários detidos por produtores agrícolas e florestais, produtores de produtos agrícolas no ponto de colheita e produtores minerais e de produtos minerais, desde que sejam mensurados pelo valor de realização líquido de acordo com as melhores práticas estabelecidas nesses setores de atividade. Quando os inventários são mensurados pelo valor de realização líquido, qualquer alteração neste valor é reconhecida nos resultados do período em que a alteração ocorre. Intermédios de mercadorias que mensuram os seus inventários pelo justo valor menos os custos de vender. Nestas circunstâncias, as alterações
no justo valor menos os custos de vender são reconhecidos nos resultados do período em que a alteração ocorre. Dando continuidade no âmbito, então podemos dizer que os inventários que eu mencionei anteriormente são mensurados pelo valor de realização líquido em determinadas fases de produção, como sejam as culturas agrícolas colhidas, e a respectiva venda está garantida por um contrato de futuros ou uma garantia governamental, ou quando há um mercado ativo em que exista um risco pouco significativo de insucesso de venda. Estes inventários são excluídos dos requisitos de mensuração da presente norma, mas aplicam-se em todos outros. Tendo falado de alguns âmbitos, tenho aqui a regra base da contabilização de inventários. A quantia do custo é reconhecida como um ativo e deve ser transportada até que os réditos relacionados sejam reconhecidos. Tenho aqui comigo uma imagem que pode demonstrar a regra base da contabilização dos inventários. Agora iremos falar da mensuração dos inventários. Mensuração de inventários. Os investidores devem ser mensurados pelo custo ou valor realizável líquido. Temos aqui o custo e a outra parte temos valor realizável líquido. Dos dois, o mais baixo. Temos agora a mensuração de inventários, quando o custo dos inventários deve incluir todos os custos de compra, custos de conversão e outros custos incorridos para colocar os inventários no seu local e na sua condição atual. Mensuração de inventários quando há custo de conversão deve também inclui uma imputação de gastos gerais de produção fixos, de gastos gerais de produção variáveis que de gastos gerais de produção variáveis. Desculpa, houve um erro na digitalização. Sejam incorridos ao converter material em bens acabados. Mensuração de inventários tendo continuidade. A imputação de gastos gerais de produção fixos aos custos de conversão de produção é baseada na capacidade normal das instalações de produção. Reconhecimento inicial. Outros custos somente são inventários incluídos nos custos dos até ao ponto em que sejam incorridos para os colocar no seu local e na sua
combinação atual. Mensuração de inventários. Reconhecimento inicial. Exemplos de custos excluídos do custo dos inventários e reconhecidos como gastos do período em que sejam incurridos são quantias anormais de materiais desperdiçados, de mão de obra ou de outros custos de produção, custos de armazenamento, a menos que esses custos sejam necessários ao processo de produção antes de uma nova fase de produção, gastos gerais administrativos que não contribuam para colocar os inventários no seu local e na sua condição atual. E por fim temos custos de vendas. Custos de vender, aliás. De seguida temos a mensuração do inventário, o valor realizável líquido. Redução do custo dos inventários. Write-down para o valor realizável líquido. Consiste com um ponto de vista de que os ativos não devem ser escriturados por quantias superiores àqueles que previsivelmente resultariam da sua venda ou uso. Temos a mensuração dos inventários, falando do valor realizável líquido. Tenho aqui este esquema que mostra o momento da determinação, depois passa para reversão de perdas anteriores reconhecidas, nova quantia do ajustamento é revertida quanto e passa para relevando uma nova quantia escriturada que seja o valor mais baixo do custo e do valor realizável líquido revisto. Tenho aqui a fórmula do custo. Sim, a mensuração de inventários. Temos aqui as fórmulas de custos. Temos benefícios especiais, H1, fórmula de custo. Temos H2, bens gerais. Deve estar a se perguntar o que é H1. H1 são bens específicos, são atributos, custos específicos e elementos específicos de inventário. Este é o tratamento apropriado para itens que sejam segregados para um projeto específico, independentemente de eles terem sido comprados ou realizados. H2 são bens gerais, FIFO, custo médio ponderado. Na fórmula de custo, mensuração, é permitida a utilização de método de custo padrão e também
com exceção dos inventários específicos, a fórmula de custos a utilizar deve ser o FIFO, que significa First In, First Out, ou o custo médio ponderado. Uma pequena empresa utiliza a mesma fórmula de custo para todos os inventários que tenham a mesma natureza. Se os inventários tiverem naturezas diferentes, podemos utilizar fórmulas de custo diferentes. O que é valor realizável líquido? Valor realizável líquido é preço de vendas estimado no decurso ordinário da atividade empresarial, os custos estimados de acabar o inventário e os custos estimados necessários para efetuar uma venda. Sobre o valor realizável líquido, as estimativas do valor realizável líquido são baseadas nas provas mais fiáveis disponíveis no momento em que sejam efetivas ou que sejam feitas nas estimativas. Estas estimativas tomarão em consideração alterações de preços ou de custos diretamente relacionados com acontecimentos que ocorram após o fim do período. Agora irei falar de algumas divulgações. As demonstrações financeiras devem divulgar as políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários, incluindo a fórmula de custeio usada. Devem divulgar a quantia registrada total de inventários e a quantia registrada em classificações apropriadas para a entidade. A quantia de inventários registrada pelo justo valor menos o custo de vender. A quantia de inventários reconhecida como um gasto durante o período. A quantia de qualquer redução de inventários reconhecida como um gasto do período de acordo com estes são algumas divulgações dos inventários. Agora iremos entrar nos casos práticos. Trago aqui comigo alguns casos práticos para que possam ser melhor, ou seja, melhorar a nossa compreensão no corrente assunto. Temos aqui o primeiro caso. A empresa Gama dedica-se à fabricação de lâmpadas industriais, tendo apresentado no mês de março do ano corrente os seguintes elementos: produção do mês 800 unidades, produção prevista para o ano corrente 10.000 unidades, produção prevista para o ano N mais 1, que é o ano seguinte, 14.000 unidades, produção prevista para o N mais 2, que são 2 anos depois do ano corrente, que são 10.000 unidades, produção prevista para N mais 3, que são 3 anos depois do ano corrente, que são produção de 14.000 unidades, materiais
diretas, 18,75 utilidades marginais por unidade. Custos de conversão indiretos variáveis são 7,5 unidades marginais por unidade. Temos aqui os custos de conversão indiretos fixos, que são 112.000 unidades marginais. Temos aqui um caso prático interessante que acabamos de mencionar os dados e que este mesmo caso pretende determinar o custo a imputar à produção e o custo a reconhecer como gasto do período. Temos aqui a resolução. O custo a imputar à produção e o custo a reconhecer como gasto do período serão os seguintes. A produção normal. A produção normal é igual a 10.000 mais 14.000 mais 10.000 mais 14.000 sobre 4 anos vezes 12 meses, que é igual a 1.000. Aqui o que aconteceu? Temos os valores das unidades, adicionamos os valores das unidades de produção. Como vê no exercício, como dizíamos, produção normal tem 10.000 unidades, iremos somar com o valor do ano seguinte, isso, ou seja, de cada ano temos as 10.000 unidades do ano atual, ou seja, do ano corrente, iremos somar com 14.000 que são do ano seguinte, mais 10.000, mais 2 anos depois do ano corrente, mais 14.000 unidades que são de 3 anos, 3 anos depois do ano corrente. 14.000 que são depois dos anos correntes, como eu dizia, e esses mesmos valores iremos subtrair e iremos dividir pelo número de anos. Como vimos, temos ano n, n mais 1, n mais 2, n mais 3. São 4 anos do ano corrente, 2 anos depois do ano corrente, e 1 ano, aliás, 2 anos, 3 anos, e formam 4 anos. E havemos de multiplicar o número de anos por número de meses, que são 12 meses, que é o valor de 1 ano inteiro. Isso aí será igual a 1.000. E o que nos pedem, de novo, no exercício, pretende-se determinar o custo à imputação à produção, e o custo pretende-se que determine o custo a imputar ao produto e o custo a reconhecer o gasto do período. Aqui temos o cálculo da unidade da imputação. Unidade da imputação, aqui na resolução temos 12.000 dividido por 1.000, que é igual a 12. O que aconteceu? Para calcular a unidade de imputação, temos que dividir 12.000 sobre 1.000, que será igual a 12. 12.000, que é dos custos de conversão indiretos, que é do custo de conversão indiretos fixos sobre 1.000.
Aqui temos também um custo a imputar ao produto. Aqui na resolução temos é, 18,75 vezes 800 mais 7,5 vezes 800 mais 800 vezes 12, que igual a 30.600 utilidades marginais. O que aconteceu aqui? Para calcularmos o custo a imputar ao produto, irá ocorrer 18,75, que é o valor de matérias diretas, que será 18,75 utilidades marginais por unidade, e iremos multiplicar por 800 iremos multiplicar por 800 iremos multiplicar por 800, que é o número de produção por mês, e iremos adicionar mais o valor do custo de conversão indiretos variáveis, que será 7,5 unidades marginais. Iremos multiplicar novamente pela produção por mês, ou pela produção do mês, que são 800 unidades, e iremos adicionar novamente 800 unidades, que será de produção por mês, vezes o número de meses, que seriam 12 meses, que é correspondente a um ano. Isso aí seria igual a 30.600 utilidades marginais. Corrigindo o nosso erro aqui, desculpem pelos erros. Esse é um erro corrigido que vai dar 30,600 mil. E o custo, agora vamos calcular o custo unitário, o custo por unidade, que será igual a 30.600, ou seja, que será igual ao custo a imputar ao produto sobre a produção do mês, que seriam 800 unidades, que isso daria um valor de 38,25 unidades marginais. E agora vamos calcular o custo do período. O custo do período será igual a 12.000, que é o valor do custo de conversão indiretos fixos, menos 9.600, iremos multiplicar o número de produção por mês pelo número de meses, que isso aí será igual a 2.400 unidades. Desculpe mais uma vez, era corrigido, e o valor do custo do período seria de 2.800 e 2.400 unidades marginais. Temos aqui o segundo caso prático,
o segundo caso prático, que diz: uma empresa comprou no ano N-1, ou seja, o ano anterior, 100 toneladas de matéria-prima por 200 unidades marginais, cada para utilizar na fabricação produto A, do produto A, sendo normal obter uma margem de lucro de 20% sobre o custo total de produção. No final do ano, encontravam-se armazém 20 toneladas daquela matéria. Os custos previstos com a sua conversão durante o ano N, ou seja, o ano corrente, eram de 8.000 utilidades marginais. O consumo unitário de matéria-prima é de 1 tonelada. E diz: na sequência de uma crise que se desencadeou no setor, a montante desta empresa, o custo de reposição estimado das suas matérias-primas, sofreu uma redução para 190 unidades marginais. O que o exercício pretende identificar o que nós pretendemos identificar o procedimento contabilístico adotado em 31 de dezembro do ano anterior para cada uma das seguintes hipóteses. Qual é a hipótese 1? A empresa espera vender o produto por 500 utilidades marginais. E a segunda hipótese é a empresa vender o produto por 650 utilidades marginais cada. Temos aqui a resolução. Hipótese 1. A empresa esperava vender o produto por 500 utilidades marginais cada. Como é que calculamos o custo estimado do produto? É igual a 20 vezes 200 mais 8.000, que é igual a 12.000. Ou seja, aqui seria 20, que seria a quantidade da matéria-prima do final do ano, multiplicado por 200, que é matéria-prima por unidade marginal. Isso é mais 8.000, que é o valor, que era o valor do aliás, como nos diz, no final do ano encontravam-se no armazém 20 toneladas daquela matéria, que será 20 vezes os custos previstos com a sua conversão durante o ano corrente, que eram de 8.000 utilidades marginais, que iremos adicionar com a multiplicação de 20 toneladas vezes 200 utilidades marginais, que que iremos multiplicar por 200 toneladas por utilidade marginal, que será igual a 200 a 12.000, que será igual a 12.000. Reto estimado é igual a 20 vezes 500, que é igual a 10.000. 20, que é igual a 20, que é o número de
que são 20 toneladas de matéria-prima do final do ano, vezes 500, que é a empresa, ou seja, que é a primeira hipótese, que a empresa espera vender o produto pelo mesmo valor, que é 500, fica 20 toneladas vezes 500, é igual a 10 mil. Há que reconhecer um ajustamento, há que reconhecer um ajustamento de 2 mil unidades marginais. Na segunda hipótese, a empresa espera vender o produto por 650 utilidades marginais cada. No custo estimado do produto igual a 20 vezes 200 mais 800. Continuando com a primeira equação, e para calcular o resto estimado é o número, o 20, que seria o número de toneladas de matéria-prima que tinha, ou seja, a quantidade de matéria-prima que tinha no final do ano, vezes 650, que aqui da segunda hipótese, que a empresa esperava vender produto por unidade, que é 650 unidades marginais cada. E aí nós conseguimos ver que não deverá ser reconhecido qualquer ajustamento. Temos o terceiro caso prático que teremos no próximo vídeo. Para que este vídeo não seja longo, iremos deixar o terceiro caso prático para o próximo vídeo. Estejam atentos. Quem tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, que será feito um vídeo só para caso de dúvidas. Que tenham continuação de um bom dia.